Futebol eletrônico. Fala, galera, amigos ligados na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de mudarmos o chip, falarmos de esportes por aqui, os games em destaque. Então saca o seu controle, liga o seu PC. Vamos de FIFA, vamos de PES, vamos de FM, CM, por que não? Aqui na rádio do seu esporte tem espaço pra tudo. Em 91.1, nesse que é o programa de todos os games, é o futebol eletrônico. Bradesco Esportes FM, futebol eletrônico. Sempre 91.1 na Bradesco Esportes FM, 94.1 em São Paulo. Lembrando a você que você pode interagir, mandar o seu recado 21 964338136, o nosso WhatsApp, o telefone 22950046, Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Mandar um grande abraço aqui ao Expedito Neto, ele tá sempre ligado na Bradesco Esportes. Também um grande abraço ao Patrick lá de Curitiba, ligado sempre na internet 91.1. Quer ouvir pela internet? bradescoesportesfm.band.uol.com.br ou então o app Band Rádios. Vamos com papo aqui na Rádio do Seu Esporte. Fala, Vitor Cunha. Fala, Juan. Muito bom estar com você de novo aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, né, como é que tá a sua situação aí no FM? Como é que tá a situação do Manchester City? Esse Manchester City ainda tá vivo, ô Vitor? Inclusive eu tô até jogando nesse momento. Tô tentando agora aqui, que eu acabei de ver no meu calendário que eu tô a 13 partidas sem tomar gol. Tô tentando fazer aquele desafio da Steam que tem de ficar 15 e depois 20. Vamos ver se consigo chegar, né? Agora, 15, depois 20, para o torcedor que não está acostumado, explica como é que funciona essa situação. É sempre interessante quando tem aquela possibilidade de chegar a um objetivo. E esses desafios ajudam isso, né, Vitor? Exatamente, Juan. Quando você compra o jogo pela Steam, que é o ideal, né? A gente sempre apoia comprar os jogos oficiais. Você, quando abre essa biblioteca, em cada jogo tem conquistas para você ver por cada jogo, né? Aí você vai vendo aqui, por exemplo, hat-trick, o jogador fez 3 gols em partida oficial. Enfim, são várias conquistas que tem. Eu agora descobri que tem uma que é 15 partidas sem tomar gol e depois 20 partidas. Eu tô com 13. E agora eu vou jogar, deixa eu ver aqui, eu vou jogar contra o Sunderland em casa. Então acho que vou conseguir mais uma partida aí, vai ficar só por uma para chegar aos 15. E para chegar aos 15, né, já ganha aquele bônusinho interessante. Tem jogado, Vitor, o CM, né, no celular, ele é mais fácil para você manusear, né? E inclusive tem muita dificuldade justamente de ter essa recompensa. O dinheiro é sempre pouco, mas quando tem esses bônus, acaba ajudando a aumentar o seu dinheiro para investir no próprio time, né, Vitor? Com certeza. Inclusive aqui na Steam não é só dinheiro que você ganha também mais olheiro, ou sua rede, né, de scout aumenta, não fica só no país que você tá. Enfim, tem umas recompensas bem interessantes aqui. Agora, tem um cara que está fazendo muito sucesso na Inglaterra. A gente citou ele há 2 semanas, que é o Gabriel Jesus. E, inclusive, ele está na lista, o time do final de semana do FIFA. A lista completa conta com o Jan Sommer, do Borussia Mönchengladbach, suíço, os zagueiros Socrates, do Borussia Dortmund, grego, e o Papadopoulos, que é do Hamburgo, grego também. O Jetro Williams para a esquerda, que é do PSV holandês, tem também como meio de campo Mkhitaryan do Manchester United, Hansik do Napoli, Quadrado da Juventus, Parolo do Lazio, o Eden Hazard, o Lukaku e o Martins para frente, e apresenta a presença do Gabriel Jesus no banco de reservas. Pelo que está fazendo, eu acho que não é muito justo o Jesus ficar justamente no banco. Como assim? Ele é titular do City. É verdade, mas é complicado porque o Lukaku fez 4 gols no jogo, né? Aí fica meio complicado para ele. E o Mkhitaryan fazendo parte do time é uma boa surpresa, né? Porque não começou tão bem no Manchester United, mas agora vem crescendo e ajudando muito o time de Manchester. Ele e o Mata parece que se entenderam por ali. Se entenderam, e no jogo é claro que com as atualizações eles vão evoluindo também. Ô Vitor, sei que hoje você está em deslocamento, né? Queria apenas estender mais 2 assuntos contigo.
o seguinte, né, a gente tem essa seleção, né, e justamente você falou que o Lukaku fez muitos gols e sempre acaba tendo uma evolução justamente nessa seleção da semana, né? Quais as chances dele no FIFA 18 ter maior número de overall, ou você acha impossível? Não, acho que o Lukaku, ele é muito jovem ainda, só que já é um atacante, acho que bem reconhecido, né? Eu recebi pelas redes sociais essa semana o número de gols do Lukaku, porque ele tem 23 anos, por incrível que pareça. A gente já ouve falar no Lukaku há bastante tempo, mas ele tem apenas 23 anos. O número dele com 23 anos, ele só fica atrás do Neymar e do Messi, se eu não me engano, nessa lista de 23 anos. Então, ele tem um potencial enorme, com certeza no FIFA 18 ele já vai ter um overall maior, o overall normal dele. Inclusive, falando do FIFA, Juan, saiu, né, nessa semana que o FIFA não vai ser mais só para o Xbox e para o PlayStation. O Nintendo Switch vai receber também esse jogo. Vai receber, inclusive a gente tem em mãos aqui falando sobre esse assunto, quem foi que deu a deixa, digamos assim, foi o Peter Moore. Ele afirmou que o Nintendo Switch vai receber o FIFA. É aquela situação que a gente tem conversado já há algum tempo. A Nintendo está abrindo um pouco os olhos, até para poder competir no mercado com esse novo game. Algo louvável para quem gosta de Nintendo e gosta do FIFA também. Você acha que pode ter um caminho para a PES entrar nessa lista ou outros jogos, ou a exclusividade do FIFA deve ser mantido? Não, acho que vai abrir as portas para outros jogos, como o PES, algum outro jogo de outro estilo. Isso é muito bom, né? Porque a gente tem o Nintendo como um videogame muito nostálgico e vai deixar isso meio de lado e vai se tornar atualizado também, né? Bem atual. Vitor Cunha, queria te perguntar o seguinte, aí já chegou aos 15 jogos, como é que tá a situação aí? Tá ganhando? Não, eu comecei a falar com você, eu tive que parar aqui, mas vou tentar completar e semana que vem eu trago esse desafio aí. Agora, Vitor, para fechar, a galera tem cobrado de você o seguinte: você citou outros 2 jogos que não FIFA e que não jogos de simulação de esportes, digamos assim. E tem um ouvinte que tá falando assim: pô, pede pro Vitor falar de algum outro jogo que ele goste. O Vitor é um cara inteligente e eu gostaria de saber alguma novidade de outros games também. Algum game que tem te chamado a atenção, Vitor, pra gente arrematar? Então, como eu disse, eu gosto muito do Uncharted, né? Na semana passada eu falei isso. Eu já joguei 1, 2, 3 e 4 que lançou, não tem muito tempo, o PlayStation 4. Mas o jogo que eu tô de olho que vai lançar agora é o The Last of Us 2, que é a continuação do primeiro, que é um dos melhores jogos que eu já joguei. Ele, pra mim, só bate de frente com o... É o único jogo que bate de frente com o God of War, que eu posso dizer assim que eu sou bem viciado, assim eu posso falar. Mas o 2 tá gerando uma expectativa enorme. Inclusive, teve um jogo que lançou essa semana, o beta, no PlayStation 4, que está de graça até domingo, se eu não me engano, até amanhã, no caso. É o For Honor. É um jogo muito maneiro. Eu abaixei e estou jogando de vez em quando aqui o beta, Juan. E tá gostando do jogo? Vale a pena baixar? Vale a pena baixar, até porque a versão beta só até amanhã, então... Vale a pena. É um jogo que é bastante pancadaria, assim, eu posso dizer. É, bastante pancadaria. Depois você traz mais detalhes pra gente. Vitor, brigadão pelo papo. Valeu, Juan. Até semana que vem. Bradesco Esportes FM. Futebol eletrônico. Estamos aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, conversando com Eduardo Suliano. Ele que é simplesmente o dono do We Brothers, que é um site voltado ao público do PES, né? O torcedor, o amante do PES estava ávido de alguém que falasse do PES. Eduardo está aqui para bater um papo com a gente. Para começar, Eduardo, como é que começou essa ideia de ser um site voltado para esse público, né? Que tem público, mas a galera vê mais falar do FIFA do que do PES. Só que o PES tem público também, né, Eduardo? Sim, então vamos lá. Cara, eu vou denunciar um pouco a minha idade, porque isso começou na época do PlayStation 1 ainda, do PS1, né? Que saiu o jogo Win Eleven pro PS1 e eu resolvi começar a aprender a mexer naquilo. Eu não gostava de escutar narração japonês, aí eu
comecei a mexer com o jogo e inventei de fazer uma narração com a minha voz em português e fazer um DVD com a minha narração, né? Aí a partir daí saiu o PlayStation 2, né? Aí a gente começou a editar patches, né? Pegar os times brasileiros e colocar os rostos dos jogadores, ajeitar o Campeonato Brasileiro, tipo um bomba patch, né? Na época a gente disponibilizava de graça, né? Os patches da WW Brothers, isso acho que por volta de 2001, 2002. E a galera ia e baixava gratuitamente, mas é óbvio que a gente ficou famoso porque tinha gente que pegava os nossos patches, queimava o DVD e ia vender no camelô, né? Então acho que a W Brothers ficou conhecida primeiro por causa disso, né? Porque a gente bombava aqui nos camelôs do Rio de Janeiro junto com Bomba Patch. E a partir daí, né? A gente partiu da edição com o PlayStation 2, voltamos com a chegada do PlayStation 3, a gente começou a fazer option files para PC também. Só que com o tempo a galera foi crescendo, a gente era todo mundo adolescente, todo mundo foi ficando mais velho, parou de ter aquele tempo ocioso para editar. E hoje em dia a gente se dedica aí a escrever notícias, né? Porque a gente não tem mais tempo de ficar fazendo edição, ficar mexendo com o jogo. Então a gente, hoje em dia é um site voltado para notícias, tá? A gente ainda divulga trabalhos de editores, pessoas que mexem com o jogo, compartilha no site da W Brothers, mas a W Brothers hoje em dia é um site dedicado à PES que tem uma média de 22 mil visitas por dia, né? Então a gente tem um relacionamento estreito com a Konami, está sempre passando para a Konami os anseios da galera aí que gosta do jogo. E é interessante que o André Bronzoni esteve inclusive conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte em edições anteriores do programa. Agora é interessante você falar que ele se esforça bastante pelo licenciamento e esse ano tivemos algo bastante diferente, que o FIFA ele conseguiu a chancela dos clubes, né? Tinha muitos clubes, muitos jogadores licenciados, alguns pontuais não licenciados, mas no caso o PES, né? Até confundi, falei do FIFA. O PES, ele tem essa questão dos pets que acaba ajudando um pouco. Isso acaba atraindo público. Eu mesmo comecei a jogar novamente o PES justamente por isso, pela possibilidade de ter os brasileiros, né? Isso atrai, né, o meu amigo? Assim, eu acho que a gente está passando aí, essa questão da CBF é o seguinte, enquanto a CBF, acho que na publicação do BID, na inscrição do jogador no campeonato, enquanto a Konami e a CBF não fecharem um formulário que o cara se inscrevendo no Campeonato Brasileiro, automaticamente ele está cedendo os direitos dele para estar no jogo, isso não vai ter jeito. Ou então, porque assim, a gente não tem um sindicato de jogadores que negocie em massa isso. Então a empresa não pode ficar à mercê de tomar processo de N jogadores individualmente. Então não tem jeito, a gente tem que pegar, enquanto isso não é resolvido, a gente tem que editar para a galera do PlayStation 4 aí, do PlayStation 3 e do Xbox 360. A gente vai botando os jogadores com os nomes reais, editando as aparências. Só o pessoal do Xbox One que não tem jeito, né, cara? Que o Xbox One ele não aceita patch, mas enfim. É a saída aí, não tem jeito. É a saída que acaba atraindo até um público maior pro PES. O meu amigo Eduardo Suliano, do We Brothers, que é um site especializado para você, torcedor, ouvindo no PES. É interessante que você citou essa questão dos patches, de atualização, né? Como é que funciona para um site de notícias isso? Vocês noticiam onde tem, qual que é o melhor, não noticiam, falam mais da questão do jogo, das atualizações? Eu tenho acompanhado, vocês têm falado bastante de atualizações e até dicas, né? A gente fala das atualizações, sim. Na verdade, a gente recebe previamente, antes dos lançamentos da Konami, a gente recebe o material todo, né, para poder já deixar um post pronto. A gente já sabe, assim, com cerca de uma semana, 10 dias, o conteúdo todo que vai ser lançado. Só que a gente não pode divulgar, né? Mas, assim, para a gente já ir elaborando um post, a gente ir já fazendo um review. E, por exemplo, ontem foi dia de lançamento de uma atualização da Konami, né? A Konami lançou um patch ontem, que foi a DLC 3, né, do Pro Evolution Soccer 17, que é uma DLC que trouxe faces novas de jogadores, inclusive do Flamengo e do Corinthians, que foi uma coisa aí que eu briguei bastante,
né, com o André aí para inserir mais faces jogadores. Aí vieram a face do Flamengo, veio do Diego, veio do Muralha, veio do Gabriel, veio do Mancoerro e veio mais um jogador agora que está me fugindo. E do Corinthians também vieram mais 3 jogadores, incluindo o Rodriguinho. Né? E também veio uma bola, né, em homenagem a Chapecoense, né, que inclusive a Konami fez uma doação aí em dinheiro para Chapecoense. E vieram os outros conteúdos, inclusive do Borussia Dortmund, que é um dos principais parceiros da Konami na Alemanha. E na semana que vem muita gente reclamou, né, que a gente absorve muita reclamação dos fãs, que assim, o fã do PES ele é meio xiita, né, um bicho muito apaixonado, cara. Então os caras, quando acontece alguma coisa que não agrada a eles, eles vêm bombardeando. E junto com essa atualização que saiu ontem, né, no dia 9, não veio a atualização da janela de fevereiro, que geralmente a Konami lança tudo de uma vez só. Não veio a atualização das transferências. E o pessoal ficou muito chateado e vai vir no dia 16, que eles separaram a atualização gráfica e de conteúdo da DLC da atualização da base de dados, né? É interessante isso, porque normalmente vinha tudo junto e realmente houve até algum desespero, alguns fãs procurando a gente por causa dessa situação. Pô, será que vai vir? Será que não vai vir? Por que não veio? Né? É interessante você ter falado isso, porque eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que a galera que se manteve fiel ao PES é justamente aqueles que tinham a ideia, igual você lá da época do Bomba Pet, que veio acompanhando o jogo, acompanhando a diferença dos consoles, né? E essa fidelidade é bastante marcante no pessoal do PES, né? E isso faz com que tenha um público fiel aqui, mesmo tendo um concorrente muito forte também, né? É verdade, cara. Assim, o público do PES é porque assim, a Konami teve, não em termos de equipe de desenvolvimento do PES, mas a Konami teve alguns erros estratégicos ao longo aí do tempo. Até escrevi isso num post recente, né? Falando sobre as perdas de licenças recentes após o PES 2013 da Konami. A Konami teve alguns pontos essenciais que foram a perda da licença da La Liga, né, do Campeonato Espanhol, que, enfim, eu explico num post aí, não vou me alongar muito sobre isso, e também teve a mudança da engine, né, do motor gráfico do PES, que eles inseriram um novo motor aí, que é o motor do Metal Gear, do Kojima, que é a Fox, que é uma coisa que está dificultando muito. Eu não estou aqui questionando se é um bom motor gráfico ou não, mas é uma coisa que diminuiu muito o poder de trabalho da equipe que desenvolve o jogo, cara. Assim, tudo é difícil de fazer nesse motor gráfico. Então, se você pegar o PES 2013 e comparar com o PES 2017, o conteúdo é infinitamente maior no PES 2013. No PES 2013 a gente tinha um criador de estádios, você podia botar N estádios a mais no jogo, você editava rostos, você tinha mais conteúdo de uma forma geral, você entrava na Master Liga, que é um modo de jogo mais famoso do PES, você tinha vários detalhes que te imergiam dentro do jogo, e hoje em dia a Master Liga do PES 2017 é uma vergonha, que não tem conteúdo nenhum. Você compra o jogo, enfim, não tem o que fazer. Né? Eu acho que a Konami hoje em dia ela tem beneficiado muito o My Club, né, que é aquele modo online, e negligenciado a Master Liga. Eu acho que esse fato da Master Liga ser um modo de jogo negligenciado, ter sido colocado de lado, é um dos maiores fatores também da Konami ter perdido muita gente pro FIFA. Que o cara vai pro FIFA jogar um modo carreira. E a Konami aposta no modo online, que é o My Club, mas o modo online do PES ele baseado numa tecnologia ultrapassada, que é o P2P, ao invés de ser uma tecnologia de servidores como o FIFA. E o online é uma porcaria do PES, cara. A conexão cai toda hora, ela é altamente suscetível a derrubadores e trapaceiros. Então, um conjunto de fatores, perda de licença, apostas erradas em modos de jogo, enfim, cara, a questão do motor gráfico, nada que aconteceu, essa perda, se o FIFA vende hoje 40 vezes mais que o PES, não é à toa, cara, é um conjunto de decisões erradas que a Konami teve.
Agora, é interessante você ter citado o caso da Masterliga, porque é algo que você não deve estar tão mergulhado no mundo do FIFA assim como está no mundo do PES, mas que o FIFA tem pecado também justamente nesse modo carreira que você falou. Tem olhado mais para a questão da história, que é o Jornir, né? E também para a questão do Ultimate Team, né? O que você acha como agora um especialista e também amante de jogo, né? Um caso que simula futebol, dessa situação? Porque a gente sabe que o cara que joga, ele tá acostumado com algo X, aquele modo que ele gosta lá. Ele vê os outros, mas ele para normalmente nenhum, né? E muitas das vezes o novo tira o espaço do velho. O velho fica um pouco sem ser mexido, né? Ou então sem ser melhorado. Ou então, dependendo da plataforma, não se mexe nada. Isso acaba frustrando um pouquinho, né, o Eduardo? Exatamente, cara. Eu acho que assim, a gente pode sim apostar no novo, né? Eu acho que o MyClub, que é um modo online, enfim, que você tem uma certa liberdade, não é uma Masterliga, né? Mas é um modo de jogo legal. O problema do MyClub é que a Konami está meio que forçando os fãs a jogarem o MyClub, que é um modo online, não é offline, só que eles não dão suporte para o online, cara. Você não consegue jogar um MyClub sem se estressar, porque a qualidade da conexão da Konami, do online da Konami, é terrível, é nota 2, se for 2 é muito. Então, esse eu acho que é o maior motivo de revolta, junto com a perda de licença dos fãs de PES, porque não dá para jogar PES online, cara. Eles querem empurrar um modo online sem online. Então, isso é uma coisa que a franquia tem que resolver, cara. É complicado. É interessante você ter citado esse tipo de situação, que a gente vê muitas outras também tentando isso, desse artifício de empurrar, seja para um novo console cerceando antigo, seja para um novo modo cerceando antigo, e principalmente a gente daqui não acredita que essa é a melhor maneira. Deveria ter as ideias para todos, deveria ter a melhoria para todos. Enfim, Eduardo, eu queria te perguntar sobre uma questão que é muito marcante no PES, que são os clubes específicos, né? O PES, ele fechou com o Barcelona, tem muita situação envolvendo o Barcelona, um Camp Nou que tem uma atenção totalmente voltada para ele, fechou com o Flamengo, ele tem uma atenção totalmente voltada, fechou com o Corinthians, tem uma atenção totalmente voltada. Isso não acaba sendo um pouco perigoso também para perder quem, por exemplo, gosta de um Real, quem gosta de uma outra equipe, um Vasco da vida? Como é que você, que especificamente trabalha com isso, digamos assim, entende essa situação? Então, isso é uma coisa também que eu escrevi e escrevo muito sobre isso. O que acontece? O PES hoje não tem condições de competir com o FIFA em termos de licença, cara. O FIFA vende 40 vezes mais que o PES, a arrecadação é absurda. Só o que o FIFA arrecada com o Ultimate Team, né, em termos de venda de moedas, é mais do que o PES arrecada com a venda do jogo inteiro, né? Então o PES não tem como competir. O PES, ele tem como fazer realmente acordos, como a licença da Champions League, que o PES gastou muito dinheiro, mas foi uma licença negociada junto com a Sony, né? A Sony é uma porta de entrada ali na UEFA, porque a empresa japonesa, co-irmã da Konami, então ali existe um relacionamento que permitiu o PES ter a licença da Champions League. Nos outros casos, cara, não tem o que fazer, tá? Por exemplo, a La Liga, né, que é a Liga espanhola, aí chegou com um caminhão de dinheiro e levou a licença, né? E o PES, se eu não me engano, ele pode só ter 2 ou 3 times desse campeonato licenciados no jogo. Aí ele fechou parcerias pontuais, que foi o caso do Barcelona e Atlético de Madrid. Bundesliga, a mesma coisa. A Bundesliga, ela também foi comprada com um caminhão de dinheiro pelo EA, e o PES tem direito a ter 2, 3 times. Nesse caso, existem até boatos de que a Konami estaria negociando para tentar pegar a Bundesliga de volta, mas eu acho muito difícil, cara. E a gente tem no PES um caso excepcional, que é a Liga Inglesa, né, que é o carro-chefe do FIFA. A Liga Inglesa no PES, ela é licenciada em parte. Os jogadores têm nomes reais, mas os times não, né? Isso por quê? Porque na Inglaterra existe um órgão que gerencia
as licenças dos jogadores, né? Então o PES foi lá e comprou a licença dos jogadores, mas não comprou da Premier League. Então por isso que a gente tem os jogadores reais e os times fictícios. Então, cara, é uma coisa que infelizmente a Konami não tem como competir. O que a Konami tem que fazer é fazer um jogo bom, redondo, com online legal, para satisfazer a galera, e a partir daí voltar a aumentar suas vendas, e com o aumento das vendas aí começar a brigar com o FIFA de novo. O PES agora ele tem que fechar a casinha, crescer de dentro para fora, cara. Não adianta, não tem outro jeito. O PES ele tem que ser reestruturado, pensar no jogo de dentro para fora, ver o que está errado, colocar um online legal, ver o que pode ser feito em termos de licenças, dar atenção, usar melhor as licenças que o PES já tem, já seria uma grande melhora, que é usar melhor a licença da UEFA Champions League, fazer um modo história como o do FIFA, baseado na licença da Champions League, usar melhor a licença do Brasileirão, colocar mais estádios, sentar com a CBF, ver aquela questão que eu te falei, que o cara se inscrever no Campeonato Brasileiro automaticamente segue os direitos para o jogo. Então o PES é isso, cara. O PES tem que chegar, fazer um jogo legal, começar a vender mais para ir concorrer com o FIFA em termos de aquisição de licenças. Estamos aqui na Rádio C Sport conversando com o Eduardo Suliano, ele que é fundador do We Brothers, que é voltado ao PES. Você, público de PES, pode conferir aqui na Rádio C Sport. Eduardo, queria emendar 2 perguntas para a gente finalizar, já te agradecer a participação. Queria te perguntar sobre a questão do Legend, né, que é os jogadores que o PES insere, que são as lendas, que sempre tem novidade, é algo muito interessante. E também te perguntar sobre a questão, você falou que tem que se repensar o jogo, interessante que eu estive jogando, e justamente eu já achei um PES melhor na questão do jogo em si, do dentro de campo. O que você acha dessas 2 coisas pra gente fechar? Então vamos lá, eu não entendi a primeira parte da pergunta em relação às lendas. Isso, essas novidades, sempre tem lendas novas, o FIFA é fechado em 20 ou 30 lendas só por time, são 2 times. E já o PES não, tem um desenvolvimento nisso. É o que acontece, essas lendas elas são resultados dessas parcerias individuais, né? Por exemplo, tem muita gente que reclama dessa política, mas, por exemplo, o Barcelona é um time espanhol. O PES perdeu a licença do Campeonato Espanhol, né? A partir daí, o PES vendia muito bem na Espanha. Hoje em dia, o PES na Espanha vende igual vende na Inglaterra, quantia ínfima. Mas, enfim, existe uma questão, por isso que existem parcerias com times ingleses, com times alemães e times espanhóis. É uma questão de fixação da marca. Embora o PES não venda muito nesses lugares, o público desses lugares não pode esquecer que o PES existe. Então, realmente, a Konami tem que fazer algum esforço em termos disso, senão também o jogo morre. O pessoal da Europa não pode esquecer que o PES existe. Então, essa política é importante por causa disso. Traz esses times, traz bastante lendas, uniformes clássicos. Na DLC que saiu ontem foi a vez do Borussia, vieram quase 10 uniformes clássicos do Borussia, e veio uma enxurrada de jogadores lendas aí do Arsenal e de outros times parceiros. Então eu sou a favor dessa política, não como política central. Eu acho que ela tem que ser um paliativo, enquanto a Konami não consegue adquirir outras licenças. E a outra foi sobre a situação, até para não correr muito seu tempo, do jogo em si, dentro de campo, se melhorou, se não melhorou. Você falou que tem que se repensar. Não, sim, quando eu falo repensar um jogo, eu excetuo, eu tiro a parte da jogabilidade disso. É uma coisa até que eu esqueci de falar. Eu acho que a jogabilidade do PES, a única coisa que sustenta um jogo hoje, a jogabilidade do PES é fantástica. Eu acho, em relação ao FIFA, eu acho que, enfim, é uma coisa que o FIFA, eu não sei por que, não consegue fazer. O FIFA tinha 2 problemas muito graves. O FIFA tinha o problema dos gráficos, que eram horrorosos, e tinha o problema da jogabilidade. A parte dos gráficos melhorou. O FIFA conseguiu melhorar significativamente no FIFA 17. Mas eu não entendo como a EA não consegue fazer uma jogabilidade decente. Então o PES se sustenta nisso. A jogabilidade do PES dentro do campo é a melhor de um jogo de futebol. O PES 17, para mim, em termos de jogabilidade, é o melhor PES da história. Isso eu não tenho dúvida. Mas, enfim, quando eu digo que o PES tem que crescer de dentro para fora, o primeiro passo seria o jogo em si, a jogabilidade dentro das 4 linhas. Então isso a Konami já conseguiu fazer, né? Agora é o resto aí das coisas que eu falei para você, em termos de licenciamento e modos de jogo.
Tá certo, Eduardo, brigadão, desculpa aí ter o seu tempo aí, tomar um tempo legal, porque o ouvinte de PES, ele queria um papo com alguém especialista e nada melhor do que quem cobre isso. Tá bom, Juan, eu que agradeço você aí pelo espaço e a gente tá aí junto aí dos fãs aí, lutando pelo melhor da franquia, cara. Bradesco Esportes FM, futebol eletrônico. Estamos aqui no Futebol Eletrônico na Bradesco Esportes FM e hoje contando com a volta de Cadu Macri aqui para bater um papo com a gente na Rádio do Seu Esporte. Cadu, para começar, né, você disse que estava tentando jogar no futebol chileno, né, no FM. Tive a experiência de estar um tempo sem jogar, aí decidi escolher um time no Chile e voltei a jogar o modo carreira. Escolhi o Deportivo Temuco e tô passando um sufoco, Cadu. Não tem finanças, é difícil negociar jogador. Ainda tá nesse sufoco no Chile ou já desistiu? Grande, Juan, grande abraço pra você, pra toda a turma do futebol eletrônico aqui pela Bradesco Esportes FM. Tô no Chile ainda e até foi curioso, né? Há algum tempo eu não conhecia muito dos jogadores do time chileno, né? Do Colo-Colo, que foi a equipe que eu comecei a jogar, e quando eu escolhi o Colo-Colo pra jogar, eu nem imaginava que seria o Colo-Colo o adversário do Botafogo na pré-Libertadores. E aí vi, né? Conheci os jogadores do Colo-Colo que se destacavam pelo meu time no Futebol Manager e vi que eles também se destacavam na equipe do Colo-Colo no futebol real, né? O Justo Villar já é conhecido, o Fierro também, alguns jogadores a gente já tem a noção de que eram realmente diferenciados, como Paredes, mas vi também outros jogadores como o Christopher Gonçalves, o Morales, outros atletas o Pavês, de nível técnico bom no Futebol Manager e no jogo de futebol no real, vi também que são atletas que podem ser bem úteis no futebol chileno e até sul-americano, mas continuo sim na minha árdua missão de jogar pelo Chile, e a rivalidade e o equilíbrio entre Colo-Colo, Universidade de Chile e Universidade Católica é algo impressionante. Daí para baixo já há um desnível considerável, e imagino que você esteja sofrendo até porque você não está nem com o segundo escalão, que aí seria União Espanhola, O'Higgins, times desse nível, né? Você já foi para um nível bem abaixo, talvez até o pior dos patamares do Temuco, dos menos tradicionais e conhecidos times do futebol chileno. Não deve estar sendo fácil para você. Se para mim com o Colo-Colo já não era muito simples, né? Principalmente em comparação com os rivais da América do Sul, colombianos, argentinos e principalmente brasileiros, o que dizer do Temuco, né? Que já sofre internamente e praticamente perto de todos os outros times do Chile, de longe um dos mais pobres, né? Bastante pobre financeiramente, e tô recorrendo a algo que é o chamado passe livre, né? Passe livre pra caramba, pra poder contratar alguns jogadores, conseguir a aquisição do De Guzman, jogador do Canadá, e alguns jogadores canadenses também, e alguns sul-americanos. Mas a dificuldade para você negociar, tentar trazer até dentro do próprio mercado sul-americano é bastante absurda. Você citou até o time do Colo-Colo, não citou um nome que eu acho até bem interessante, você que tem o jogo, tem o FIFA, tem o FM, quiser investir, é o Verrà, né? O ponta de esquerda deles, que entra no início dos jogos, te deu um calor, e no videogame eu tive a oportunidade de jogar contra ele e sofri bastante também, Cadu. No Futebol Manager ele ainda não tá, né, no nível dos jogos que ele apresentou como profissional, e o FIFA até conta com uma atualização mais imediata, né, que é um jogo que você já atualiza de acordo com a internet, e aí os jogadores vão de acordo com o aproveitamento dele na vida real evoluindo ou regredindo nos seus atributos. No Futebol Manager não, né? Já é algo que você atualiza de uma temporada para outra. Então, até o jogador mostrar aquele futebol todo, ele fica no máximo no Futebol Manager como uma expectativa, uma possibilidade, um potencial. Já no FIFA, se o cara já mostrar o potencial na hora, a atualização próxima que você fizer, ele já vai estar com a evolução demonstrada nos números, né? Enfim, é muito difícil. É difícil você contratar, é difícil você conseguir reter os seus principais jogadores, porque outras equipes aparecem, fazem proposta, você rejeita a primeira, o cara fica irritado, quer ir embora, quer sair, e os grandes astros, né, aí que até podem sofrer com o interesse de equipes do futebol internacional, não só dentro da América do Sul, esses daí não tem jeito. Quando eles começam a ver que tem Paris Saint-Germain, Manchester United, City querendo, ou você negocia logo, ou ele contamina o elenco quando você fala não para a proposta, e aí ele começa a reclamar, achando que você tá travancando
bancando a carreira dele e que os outros companheiros dele vão defendê-lo. E é realmente o que acaba acontecendo, porque o grau de realismo, né, a inteligência artificial do jogo nesse sentido é impressionante, porque o jogador sente ali que é a chance de ouro dele vingar financeiramente. E aí um treinador dizendo não, ele fica se colocando contra. E os outros companheiros ficam pensando, né? Bom, se ele está dizendo não para a negociação do meu companheiro de meio campo, quando for a minha vez ele vai dizer não também. Aí vira uma bola de neve, você acaba tendo que lidar com uma grande dificuldade e aí você acaba tendo que vender. E aí eu vou usar o termo que não é o correto dentro do futebol, né? Não nessa situação, que é a maçã podre, que é o cara que quer sair, que conseguiu disseminar dentro do elenco a raiva. Enquanto você não vender ele, todo mundo vai ficar chateado. E aí você acaba tendo que vender e acaba não tendo um retorno financeiro bem interessante, porque tem muita dívida, você só recebe 30%, 25% do valor da negociação, os outros 75% ou 80% eles vão para pagar dívidas antigas que não são suas, enfim, você meio que enxuga gelo o tempo inteiro, vende para pagar dívida, tenta correr atrás de jogadores de passe livre, mas o nível técnico é bem inferior aos que você pode contratar se você tiver algum recurso. Enfim, é uma verdadeira dificuldade jogar com equipes de um investimento bem menor. No Chile dá até para competir, você acaba vendo que a Laú e a Católica acabam sofrendo com os mesmos problemas, mas é sofrido, né? Jogar a Libertadores, por exemplo, é difícil, você se classificar num grupo é até teoricamente fácil se você olhar pela ótica de um time brasileiro. Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Santa Fé e Colo-Colo. Pela ótica do time brasileiro dá pra passar. Pela ótica do time chileno é complicado demais. Você tem 3 grandes adversários para enfrentar, principalmente o brasileiro, você já fica até considerando uma vaga a menos. Enfim, faz parte da aprendizado e da dificuldade que é jogar com times pobres num continente que é pobre como um todo. Agora é interessante que na equipe do Deportes Temuco me deparei com um time titular até bom, né? O nível dos caras é de 60 a 70, muito interessante, mas chega no reserva é de 49 a 55, aí começa a complicar a situação. Hoje, se você fosse indicar para o nosso ouvinte que é um desafio, vai para a Liga Chilena, vai para uma liga pequena, ou tem uma liga que de repente você já tenha jogado que seja até mais difícil? Não, eu acho que é mais difícil, mas te dá uma possibilidade de crescimento maior é jogar a League One ou a League Two do futebol inglês, né? Porque você tem os times não estão devendo. Quando você consegue emplacar uma venda, por exemplo, de 800 mil euros no futebol, ou libras esterlinas, você consegue usar aquele dinheiro e fazer contratações. Você vê possibilidade de crescimento. A liga não é só difícil pelo nível dos adversários e pela dificuldade de reter o jogador dentro do seu time. Você consegue ganhar dinheiro. Vitórias valem muito. Jogar uma partida contra um time grande numa competição eliminatória, ou na FA Cup, ou na Copa da Inglaterra, ou na Carling Cup, que é a Copa da Liga Inglesa, você consegue ter um retorno financeiro interessante. Você é aquela coisa, né? Você estuda, você trabalha para conseguir um bom emprego e conseguir aproveitar as coisas boas da vida. E no futebol inglês é mais ou menos isso. Você vende, você se esforça, você faz uma boa classificação, você tem um retorno financeiro que te permite continuar evoluindo. Na América do Sul é difícil. Você vende, você se esforça, você faz um bom time e aí quando você vê, você está enfraquecido e sem dinheiro. Acaba sendo que você regride mais do que acaba evoluindo. Então, como o desafio é tão difícil quanto, né, jogar na 3ª divisão da Inglaterra para atingir o ápice, chegar na 1ª divisão, ou com o seu próprio time, o que seria algo louvável e muito complicado, ou o que é um grande lance também dentro do jogo, é conseguir ser convidado por uma equipe que está na divisão acima, com mais dinheiro, com mais fama, com mais jogadores bons, e além desses jogadores bons, esses times com uma maior repercussão, eles conseguem atrair mais jogadores que em times menores você não consegue, tendo até mais dinheiro. Às vezes você tem dinheiro para fazer a contratação, mas o cara olha, vê para aquele time, não, para esse time eu não vou. Aí você vai para um outro time, numa situação financeira pior, mas com uma reputação maior, você consegue efetuar a negociação. Então, para mim, o desafio mais justo e mais equilibrado é jogar no futebol inglês nas divisões inferiores. Agora é interessante você ter citado isso só engrandece, por exemplo, o trabalho que é feito aqui na América do Sul, na vida real, do Atlético Nacional, que está sempre se reconstruindo, sempre se deparando com esse tipo de situação. Interessante que você falou do futebol, no futebol inglês. Tive a oportunidade de jogar, né? Tô jogando CM, porque é mais fácil pro celular, acaba sendo mais interessante. E fui pro Chongqing Linfan, Cadu, da Liga Chinesa, consegui a proeza de ser rebaixado por 1 ponto, né? Porque simplesmente acontecer justamente isso da reputação do time. Ia nas outras ligas, ia na Malásia, ia nos outros lugares, e não conseguia contratar jogador porque não era um grande da China, né? E sofria com a questão do dinheiro também, não ter o dinheiro
não ter retorno porque não ganhava jogos, ganhava pouco, né? Tinha como artilheiro Allan Kardec e Bruno Meneghel no meu time. Acabei indo para a 5ª divisão da Inglaterra. Interessante que você olha, da China, você tentar um time de 2ª divisão, o cara vai aceitar. Ninguém aceitou, só da 5ª. Pelo menos estou liderando o campeonato. Isso já mostra que a Liga da Inglaterra, ela tem um grau de exigência, tem uma coisa tão diferente, que mesmo os caras estando na 1ª divisão de outros campeonatos, você não consegue vaga tão fácil. Porque a verdade é a seguinte, né? No futebol inglês, eles te dão a dificuldade, mas te dão a possibilidade de enfrentá-la, né? Não é só toma dificuldade aí e se vira, mas cadê? Vai pro meio do mato, vai pra caçada. Tem vários leões, ursos e animais selvagens. Você vai passar grandes apuros. Beleza. E vai e te deixa com um estilingue, com uma faca, ou seja, é meio complicado, é desproporcional as armas que você tem pro nível de dificuldade que você vai encarar. Na Inglaterra, mal comparando, é como se você estivesse nessa selva enfrentando esses animais selvagens com todo tipo de aparato de alimentos e de armas para encarar essas dificuldades. E aí, se você for um bom caçador, você se livra desse problema. Você tá preparado e abastecido para poder passar por essas dificuldades. É nada mais justo, né? Assim, saindo da China, onde você não fez um bom trabalho, que só a 4ª, 5ª divisão fosse te aceitar, porque eles observam, né, o teu desempenho recente no seu emprego anterior para fazer uma proposta. Não seria muito justo ou correto dentro da lógica do jogo você sair da China num péssimo trabalho e ir para a 2ª ou 3ª divisão. Seria mais do que você merece pelo que você apresentou. E acho bacana também que o jogo tenha a busca por esse equilíbrio. O que você fez, onde te permite chegar, né? Não seria bacana, e até nós que somos do jogo não íamos achar legal. Faço um trabalho péssimo e consigo vaga na 2ª divisão, num Middlesbrough, num Brighton, num Leeds, não é compatível, né? Você tem que fazer mais para poder abrirem maiores portas para você, e essa inteligência artificial até em alguns momentos irrita, né? Você não consegue estar onde você queria, mas é correta, é justa e faz parte do jogo. Só citando o time, estou no Torquay United, liderando, o 2º colocado é o Forest Green. Cadu, queria já agradecer sua participação, o papo aqui na Rádio Seu Esporte. Para fechar, eu queria te colocar uma questão que até coloquei ao Vitor Cunha também. É do FIFA 18 no Nintendo Switch, que é um novo jogo da Nintendo. Vai ter a possibilidade de, no Switch, ter o FIFA. Normalmente a Nintendo é muito fechada, né? E isso não acontecendo, sendo liberado para o FIFA 18 agora. O que você acha desse avanço da Nintendo? E já te agradeço. Eu acho que todo avanço é interessante, né? Toda plataforma diferente que possa fazer algo a mais, que mude e que insira mais gente, que tenha uma outra roupagem, uma outra forma de apresentar os jogos que todo mundo conhece daquele jeito mais convencional e tradicional, é bem-vindo, né? A concorrência é muito interessante porque quem sai ganhando é quem consome, né? Não existir concorrência só é vantajoso para quem tem a maior parte do mercado, né? Quem consegue controlar o mercado, esse não quer ter concorrência porque consegue, daquele jeito, com poucas mudanças, satisfazer o público que não tem como pensar num plano B. Acho que ter o plano B, as alternativas, as diferenças podem ampliar aí e até fazer com que quem estava numa zona de conforto busque evoluir, porque sabe que se o concorrente continuar melhorando, ele pode acabar tomando o seu posto. Então, sou sempre favorável à evolução e à concorrência. Um grande abraço, mais um nosso programa Futebol Eletrônico brilhando aqui na Bradesco Esportes FM. Estou às ordens, Juan. Agora, o Coelho meteu o chinelo de novo, né? O que dizer pro Coelho? Normal, né? Ele, depois de tanta bravata que ele fala, o cara que defende o nosso Bravo PES, que era legal lá em 99, 2000, 2001, né? O Win Eleven, Bamba Pet. Já estamos em 2017, Coelho. E você, pra vir falar besteira, é melhor meter o chinelo mesmo. O ouvinte agradece. Tá certo, Cadu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, conversando com André Nascimento, ele que é administrador da Federação Fluminense de Futebol Digital dentro do nosso futebol eletrônico. André, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes. Para começar, gostaria que você falasse, né, o que é essa federação, né, como é que funciona essa federação? Não é um braço, a gente é independente. Interessante. No caso, a gente faz os campeonatos aqui atendendo os jogadores do estado do Rio, né? Então, ela foi fundada em 2010, era um grupo de amigos que se juntaram e a gente começou a fazer pequenos campeonatos e os campeonatos foram tomando algumas proporções, foi aumentando e tal. Aí
está tomando forma, né? A gente tomou uma forma agora, a gente faz campeonatos em shoppings e atende jogadores aí do estado. Agora, é interessante que vai ter um campeonato agora, né? Tem mais um campeonato no Shopping Unigran Rio, já para mais de 20 campeonatos que vocês já organizaram, né, André? Isso, já tá indo para a 21ª edição agora, né? E vai ser no Shopping Unigran Rio, a gente já fez em outros lugares, já fizemos no Sesc, já fizemos no Ilha Plaza. E os principais jogadores do estado, cara, eles participam aqui com a gente aqui, né? Tanto na modalidade de FIFA como na modalidade de PES. Agora, como é que é a competição para atrair esses jogadores? A gente sabe que o mundo do futebol digital ele tem crescido bastante, né? Inclusive estive conversando com a galera já da Federação Carioca, já estive conversando com a galera que cobre os campeonatos, né? O que tem o Campeonato Fluminense para atrair essa galera para o jogo, para o campeonato que é cada vez mais profissional? Não, eu acredito muito assim que é a questão da organização, né? Porque nós começamos pequenos, né? E, como eu disse anteriormente, o campeonato foi tomando forma e jogadores de nome começaram a participar com a gente, mas tudo é baseado em cima assim, muito da amizade, né? Porque, é o que eu falei anteriormente, é um grupo de amigos, aí amigos foram chamando amigos, né? E tem muitos jogadores espalhados aqui no estado. Então, a galera meio que se identificou, né? Com a administração da federação, com a administração da organização dos campeonatos. E é um cenário que está crescendo muito, né, cara? Essa semana eu estava vendo uma matéria do Globo, o campeonato, a questão de jogo digital, né? A quantidade de dinheiro que é movimentado em cima disso já passou da casa de 1 bilhão. Então tem muita gente, né? E eu acredito que vai crescer mais, cara. Eu acredito que só está faltando algumas empresas verem isso realmente como uma prática esportiva, né? Porque são atletas, né? Temos jogadores que participam com a gente, inclusive, por exemplo, eu posso citar até o Rafael Forte, que vai estar disputando agora a final das Américas para poder jogar o Mundial em Londres. Então o negócio já virou profissional, cara. Entendeu? Então, aos poucos, cada dia vai crescendo mais e mais, entendeu? E o pessoal participa. O evento agora do dia 21 agora, no sábado agora, as vagas acabaram em questão de 7 dias. Então, só tende a crescer, cara. Só tende a crescer, é interessante que quando você monta um evento, né, com FIFA, com o futebol digital, a galera já vai se juntando, o próprio shopping chama atenção, né, aquela movimentação, né, você vê que os jogadores profissionais, eles acabam chamando atenção, às vezes as pessoas deixam de fazer o que tinham que fazer para ficar observando, isso só mostra o crescimento, né, isso acontece bastante, né, André? Sim, é porque o que acontece? Quando você faz um evento desse no shopping, as outras lojas, as lojas que participam do shopping, todos acabam agregando valor, né? Que as pessoas entram. Aí um evento desse, por exemplo, o evento lá em Caxias lá gira em torno de 200 a 300 pessoas indiretamente, né? Porque tem os jogadores, que são 64 participantes, e tem as pessoas em volta, os curiosos, as pessoas que vão para assistir e tal. Então, é interessante, né? Por isso que o shopping fecha com a gente, entendeu? Por conta disso, por conta da nossa organização, por conta dos jogadores que participam, né? E por conta da gente fazer os campeonatos aqui no estado, entendeu? Agora, é interessante você falar sobre a situação do número de atletas, né? Tem alguma nota de corte ou qualquer um pode entrar e se inscrever? Como é que vocês partem do princípio para manter até um nível na competição? Pode participar. Alô? Qualquer um pode participar, então? Da competição é livre? Não, qualquer um pode participar. Abriu a inscrição, qualquer um pode brincar com a gente lá. Entendeu? E aí vai ver como é que tá seu nível no FIFA, tal, ou no PES, entendeu? É interessante isso também, porque dá a margem a quem acha que é muito bom, né, em casa, poder testar numa própria competição. Isso é uma margem de atrativo também, né, André? Sim, porque o que acontece? Os eventos que são feitos em shopping, pra gente é uma grande facilidade, porque assim, fica bom para todo mundo, fica bom pra gente que organiza, fica bom pra pessoa que participa, porque tem toda a estrutura dentro do shopping, né? Tem a pessoa se alimenta, tem tudo lá dentro, né? Então, pra gente é bem mais viável fazer num local assim,
do que fazer em outro tipo de local, entendeu? Agora, há uma abertura, quando vocês apresentam o evento, os shoppings se interessam, os locais que são mais ou menos nesse estilo já se interessam ou tem que batalhar um pouquinho por espaço para os games hoje? Tem que batalhar um pouco porque para os jogadores não é novidade, mas para o shopping ou para qualquer investidor é uma novidade essa prática de esporte, entendeu? Então o pessoal fica um pouco receoso no início para ver se realmente você vai ver algum tipo de retorno, você vai ver algum tipo de agregar valor à marca do shopping e tal, porque para eles é novidade, entendeu? Diferente na Europa, que os campeonatos já são mais constantes, né? Tem clubes na Europa que inclusive patrocinam jogadores, coisas que a gente ainda não tem aqui no Brasil ainda, né? Você não tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, você não tem nenhum clube grande que patrocina um atleta, né? Ou patrocina um evento, porque eles ainda não conseguiram visualizar que isso pode agregar valor à marca deles, entendeu? Porque é futebol. Então, futebol, qualquer criança de 8 anos, 10 anos está jogando na rua e essa mesma criança está dentro de uma lan house, dentro de casa, jogando futebol virtual, digital, entendeu? Agora, é interessante você ter citado esse ponto, porque recentemente a gente tem até tido uma certa cobertura aqui sobre essa situação de justamente ter o patrocínio, ou pelo menos a chancela dos clubes grandes ajudando um pouquinho no futebol digital, até para ajudar justamente nesse crescimento, né? A gente teve o caso de semana passada, o Ronaldo comprar uma franquia, né? Não foi de futebol digital, mas foi de LOL. E isso acaba trazendo uma visibilidade para vocês também, que trabalham mais regionalizado, pessoas grandes assim, fazendo aquisição, ajuda a aumentar justamente essa visão no que está acontecendo no mundo? Sim, ajuda, porque o que acontece? A gente vê o pessoal, os atletas que praticam o LOL, né? Há todo um grande investimento de empresas e tal, e a gente que organiza e os jogadores, nós ficamos até um pouco surpresos, porque o futebol é uma prática nacional, é aquilo que eu falei anteriormente, todo mundo pratica na rua ou pratica dentro de casa jogando videogame, só que as empresas ainda não se atentaram a isso, entendeu? A gente já enviou vários projetos para algumas empresas, né? E a gente aguarda o retorno, para que a grande dificuldade não é você fazer o evento, né? A gente não quer fazer. A nossa diferença como federação é que a gente faz eventos regulares, a cada 40, 50 dias, e é por isso que o pessoal vem jogar com a gente, porque sempre tem um local para fazer a prática do futebol. Só que a gente quer fazer isso regularmente, a gente não quer fazer um evento apenas uma vez por ano, porque aí os outros meses acabam perdidos, entendeu? O pessoal não tem onde jogar, e é por isso que o pessoal joga com a gente. Então, o que está faltando o valor não é alto para um investimento desse, o valor é relativamente baixo para uma empresa dessa apoiar, e o ganho que ela vai ter de agregar a marca dela a um evento desse é grande, cara, é grande. As pessoas vão associar a marca da empresa junto a um grupo que está praticando, que está investindo, e é o futuro, cara. Isso é o futuro. É o futuro, e é interessante porque dados mostram que o Brasil só perde no consumo do FIFA e do PES, né, até do Futebol Manager, para a Inglaterra, para Portugal e para os Estados Unidos. O Brasil só fica atrás desses países, né, e isso só mostra o quanto que a busca aqui é bastante pesada. Talvez falte um pouco dissociar a questão da brincadeira de jogar em casa de um lado onde a marca pode ser mais profissional, pode levar justamente o game pro lado mais profissional. Falta um pouco essa quebra dessa barreira, né, o André? Não, mas então, aí volta aquilo que a gente falou anteriormente, né? As empresas conhecem pouco, né? Então, por mais que a gente procure, mostre o projeto, eles ainda acham que é brincadeira de criança, e não é, cara. A gente tem jogadores aqui, né, como citei anteriormente, o próprio Rafael Fortes, o cara vai para os Estados Unidos agora, eu nem sei se esse cara tem patrocínio, entendeu? O cara vai, né, a Electronic Arts, que faz o evento, deve
fornecer algum valor para ele ir, mas a gente não tem empresa brasileira apoiando um cara que está representando o país em outro local, entendeu? Então, ainda está muito amador, né? O que acontece? A gente já está numa organização profissional, a gente faz os eventos, as pessoas que jogam com a gente já teve para mais de 1.000 participantes em eventos diferentes, jogando sempre com a gente e tal, mas o pessoal tem que ver que isso já não é mais brincadeira de criança. Você pega lá na Europa, lá os clubes lá estão patrocinando jogadores, cara, equipes, então tá faltando a galera se movimentar aqui um pouquinho, e não é caro, o negócio é barato, mano. O negócio não é caro não. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com André, ele que é sócio, né? Ele pertence à Federação Fluminense de Futebol Digital, que é independente. Ô, André, eu queria te perguntar o seguinte, como é que começou a sua relação com o jogo fora a formação da federação? Pra gente conhecer um pouquinho de quem está por trás de tudo isso, dessa organização toda e justamente desses torneios que tem justamente essa sequência bastante grande aqui no Rio. Então, começou com eu, mais 3 amigos dentro de um bar, bebendo cerveja e jogando o Inning Eleven, né, o PES, né? E aí, desses 4, um foi chamando amigo, o outro foi chamando amigo, aí fizemos um primeiro campeonato em 2005, um campeonato de Pro Evolution, um campeonato local pequenininho, cara, assim, só com amigos mesmo, mas aí o campeonato tomou uma proporção de 84 jogadores. Local que não cabia 15, 16 pessoas. Foi um caos, cara. Foi uma bagunça generalizada. Mas aí a gente viu que, o negócio dava para ficar mais organizado. E aí a gente foi organizando e tal. E quando foi em 2010, a gente formalizou o grupo. Então, desde 2010 que a gente faz campeonatos regulares, entendeu? Mas eu agora só organizo, né? Eu só jogo em casa e tal. Mas eu tenho a visão do jogador, eu sei o que o jogador gosta, eu sei o que ele quer e tal. Então, acredito que isso também é um diferencial da gente, entendeu? E foi assim, cara. E grande parte da galera que joga com a gente são de amigos que chamam amigos, entendeu? A divulgação toda nossa é feita pelo site e feita pela fanpage nossa. E, cara, é um ambiente muito bom, cara. Normalmente a taxa de retorno de pessoas que participam com a gente nos eventos é quase de 80%, entendeu? E é um retorno bastante interessante para quem está buscando abrir espaço, né? É uma marca muito alta. Agora, você chega a observar alguma evolução no jogo também? Os jogos lá atrás, eles eram um pouco mais abertos, digamos assim. Agora a galera está fazendo um jogo cada vez mais complicado de ter quem vai ganhar. Como é que você vê isso? Porque cada vez mais eu vejo o pessoal passando 8, 6, 10 horas jogando direto, né? Ah, não, sim. Porque o que acontece? Geralmente as primeiras fases, assim, as primeiras fases são mais abertas, né? Porque são sorteados os grupos e tal. Então, teoricamente as primeiras fases são mais fáceis. Mas quando chega na fase de mata-mata, o negócio fica mais complicado, cara. Então, é um jogo bem estudado, entendeu? O pessoal, por mais que eu fale que não haja dificuldade, mas o pessoal pega mesmo, treina o jogo, entendeu? Estuda o jogo, entendeu? É um monte de técnico virtual, né, cara? Os caras pegam aquilo dali, comem aquilo dali, estudam aquilo dali como se fosse matéria de prova mesmo, entendeu? Estamos conversando com o André, ele que é da Federação Fluminense de Futebol Digital aqui na Rádio Seu Esporte. André, queria fazer mais 3 perguntinhas só para a gente encerrar aqui. Eu queria te perguntar sobre o sistema. Como é que funciona o sistema? Você falou que começa com um sorteio, depois a mata-mata, tem um número de grupos específico. Como é que funciona esse sistema de campeonato? Bom, o formato de campeonato geralmente ele começa com fase de grupos, né? Dessa fase de grupos saem os classificados e os mata-matas, as partes de playoffs, são feitas em 2 jogos até a final, né? Então, nesse campeonato agora, a gente vai estar dando para o campeão uma premiação de R$1.000, né? E mais troféu, mais medalha, mais esse brinde todo. Agora, com relação à questão dos times, né? Hoje a gente vai ter, no final de semana, um campeonato de Ultimate Team. Vocês preferem os times normais, a Ultimate Team? Vocês consideram as duas situações? Como é que funciona para vocês? Não, os jogadores, na maioria das vezes, preferem as duas situações. Eles, né? O campeonato, quando a gente faz no shopping, o campeonato ele é feito com time livre, né? Não, então você pode escolher qualquer tipo de time.
Mas a pessoa que faz a prática mesmo, que joga, geralmente ele joga os dois formatos, entendeu? Entendi. Agora, André, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, né? Foi um prazer bater um papo contigo, conhecer um pouco da Federação Fluminense, né? Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, qual a sua preferência, se você tem preferência de FIFA, de PES, você até citou sua relação lá atrás com os jogos, né? Na época do Wing Eleven, e queria que você convidasse a galera também pro torneio que vai ter. Olha, eu atualmente jogo mais o FIFA, né? Mas eu não tenho preferência por plataforma, até porque quando a gente prefere, tipo, eu prefiro PES, eu prefiro FIFA, a gente acaba se dividindo, entendeu? Então eu acho que tudo é futebol digital, entendeu? Eu tenho um carinho por PES imenso, porque foi através dele que a gente começou tudo. E eu quero convidar o pessoal aí, entendeu? E todos são bem-vindos, cara. Valeu, André, brigadão. Valeu, irmão, um abraço. Obrigado pelo convite.